Bueno, eu quisiera compartilhar algo que está um pouquinho mais enfocado a los líderes, pero se estás aqui e as palavras do Senhor, isto é para todos, não? Te hago uma pergunta. Jesus le gostava falar por meio de parábolas. Por que Jesus falava por meio de parábolas? Quem pode dizer? Quizás há vários motivos, não? Pero dime um motivo. Como? Cuento na verdade. Sim. Que mais quer dizer? Eu vejo todas as vezes que Jesus falava uma parábola, eu lo vejo de uma maneira muito carinhosa, muito cuidadosa de dizer uma verdade, não? De quizás preparar a gente para receber uma verdade. Me acordo quando vemos em la palavra, não, que Davi havia hecho mal, se havia tomado a mulher que não era suya, e chega o profeta para dizer, não, has hecho mal. Pero como seria quizás a reação de Davi se o profeta chegar assim de pronto e ele falara com Davi? Pero o profeta chega, viene e disse: te vou dizer uma história. Eu creio que a grande maioria aqui conhece, não? Um homem que tinha muitas ovelhas se enamorou da ovelha de outro homem que tinha uma só ovelha e lo matou para quedar-se com sua ovelha. E aí Davi se enoja com essa história, não? E entende através da história, e o profeta então lhe disse: tu eres este homem, não? Lo preparou e lo dijo la verdade. Então eu vejo Jesus fazendo lo mesmo. Interessante é que o livro de Mateus, Marcos e Lucas, todos eles têm várias parábolas, pero o livro de Juan tem uma sola parábola. E é justo de esta parábola que quisiera falar um pouquinho esta noite. Dice assim a palavra. Antes de dizer a parábola, quero dizer algo mais. É muito importante que em cada parábola de Jesus, nós podamos ubicar-nos a nós mesmos em la história. Muito importante. Desta maneira, o Senhor vai poder falar com nós. Assim que, mientras miramos esta parábola, trate de ubicar-se em ella, não? Diz a palavra em Juan 10, de 1 a 6. De cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre, y las saca. Y una vez que ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen
a la voz de gente extraña. Jesús dijo esta alegoría, esta parábola, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Quisiera hacer una oración en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra, y ahora te pedimos en el nombre de Jesús que hable con nosotros, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestras mentes, para que podamos entender mucho más allá de lo que dice la letra, Señor. De manera que esta palabra haga vida en nuestra vida, Señor. Esto te pedimos en nombre de Jesús, Padre. Amén. Bueno, Jesús dice la parábola y muchos no entienden la parábola. Entonces, Jesús sigue. Versículo 7. Una vez más, Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les oyeron. Yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es pastor, ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir el lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que no es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas yo debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento he recibido de mi Padre. Les hago una pregunta. ¿Quién es la puerta? ¿Quién? Jesús. Él dice, ¿no? Yo soy la puerta. Y es importante que todas las ovejas pasen por esa puerta. Todas las ovejas deben pasar por esta puerta. Y Él es la única puerta. No hay una segunda puerta. No hay una segunda opción. Sus discípulos no son puertas. Su madre no es una puerta. Él es la única puerta. Y Él invita a que las ovejas todas pasen por esa puerta. Muchas veces nosotros, los que están en la función de liderazgo, ¿no? Es nuestra función de hacer con que estas ovejas pasen por esta puerta. Llevarlas hasta la puerta. Cuando Abraham buscava uma esposa para seu filho, Isaac, ele mira onde está, mira que havia aí, não ia encontrar nenhuma esposa para seu filho, envia seus servos a buscar uma mulher em outra cidade, e a cidade onde Abraham venia. E os servos chegam allá com esta missão. Agora temos que encontrar uma esposa para o filho de nosso Senhor. E vão aí.
e se põem a buscar, a história é muito interessante, e encontram aí a Rebeca. Van a hablar com o papá de Rebeca. E o papá autoriza, e eles vêm e traem Rebeca a Isaac. Estes servos, de la maneira que tomaram a Rebeca em sua casa, la trajeron a Isaac tal cual. En el camino não se aprovecharam de ella, não la tocaram, não sacaram nenhum tipo de provecho, sino que la entregaram tal cual havia tomado de sua casa. Nós, como líderes, temos esta função. Somos servos que estamos buscando a novia do Senhor e devemos entregar a Ele sem tocá-la, sem que sacar nenhum tipo de provecho de la novia. Então, é muito importante que os líderes sejam fieles em esto, ¿no? Tienen uma missão e têm que ser fiel a esta missão de levar as ovelhas que passem por la porta. E não se pode obstruir a porta. Há que passar, levar as ovelhas que passem por esta porta, pero se nós quedamos em la porta, elas não passam. Assim que deixemos as ovelhas passarem. Les hago outra pergunta. E que passa com as ovelhas que passam por la porta? Que diz o texto? Que diz o texto? Salva e que mais? Esta é uma coisa. Que diz a outra coisa? E hallará pastos. Exatamente. Todo aquele que passa por esta porta é salvo. Glória a Deus por isto, não? Porque um dia, eu creio que todos, se não a maioria que estão aqui, passaram por esta porta e foram salvos. Pero não termina por aí. Há pastos. O Senhor nos promete uma vida abundante, não? Todos aqueles que temos a oportunidade de levar ao Senhor, eles vão a ser salvos e vão a ter uma vida abundante. Pastos, dice a palavra. Outra coisa importante que quisiera comentar. Aí dice de ladrones e salteadores, ¿no? Entonces, Jesús dijo, ¿no? En el versículo 8, todos os que vinieron antes de mí son ladrones e salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Obviamente, estos ladrones Jesús no está diciendo los profetas que vinieron antes de él, sino todos aquellos que, basado en la expectativa que tenían que iba a venir el Cristo, y que se presentaban como Cristo, Jesús dijo, estos todos foram ladrones e salteadores, não? Gente que se aproveitou. E hasta o dia de hoje é assim. Alguns se apresentam como falso Cristo, não? Em Brasil há personagem muito conhecido que camina por las calles há muitos anos e diz que é Cristo. Não sei se haverá algum personagem assim por aqui, pero em Brasil conhecemos aí em Miami uma igreja
que era um pouco rara, tinha umas coisas raras. E um dia o pastor dijo, vengan todos el domingo que tengo una revelación importante que hacer. Y fueron todos allá, esto fue en el año 2000, 2001, algo así. Y él se presentó, paró delante de la iglesia y dijo, yo tengo una revelación, yo soy Jesucristo. Y así dijo, y lo más raro es que muchos lo creyeron y lo siguieron y siguieron en esto. Años después, él dijo, yo tengo otra revelación. Y vinieron todos. Él dijo, en la realidad no soy el Cristo, soy el anticristo. Y pidió para que la gente se tatuara en la mano 666 y todo, y la gente le siguió. O sea, hasta el día de hoy, hay gente que se presenta de esta manera, ¿no? Pero son ladrones y salteadores, ¿no? Y otros que se presentan prometendo cosas que la palabra no está de acuerdo, ¿no? Así que Jesús nos llama la atención por ladrones y salteadores. Yo quisiera que prestar un poquito la atención en esta parábola de algunos contrastes que miramos ahí, ¿no? Como muerte y vida, buen pastor y ladrón, como por ejemplo el versículo 11 y 12, ¿no? Jesús habla ahí del pastor y Jesús también habla del falso pastor, ¿no? Que es el mercenario. Se viste, tiene un traje como pastor, pero no es pastor. Y Jesús dice, el pastor es el dueño de las ovejas, ¿no? El impostor es el ladrón, el mercenario es un impostor. Y mira cómo identificar el pastor. Jesús dijo, el buen pastor, él da la vida por sus ovejas. El que no es pastor, él ve el lobo y huye y abandona las ovejas. Y estas quedan desatendidas, ¿no? Entonces, somos ovejas, debemos seguir a nuestro pastor, pero muchos de nosotros también estamos cuidando de las ovejas del Señor. Y yo sé que muchas veces nosotros pasamos por situaciones, ¿no? Yo creo que ustedes no pasan por esto, pero nosotros pasamos, invertimos en la vida de alguien, esperando, ¿no? El fruto, y de repente se nos va, aparece con una historia rara y terminamos perdiendo toda la inversión que hicimos, ¿no? Y muchas veces desanimamos por esto. Esto nos ha pasado algunas veces. Pero Jesús dice que el buen pastor, él no solamente pasa por situaciones como esta, sino que él da la vida por las ovejas. Y una manera de identificar el buen pastor y el falso pastor, el impostor, es si uno en una situación peligrosa, si uno huye o si defiende la oveja, ¿no? Dice aquí, déjame ver el versículo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, el que no es pastor, ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir el lobo. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Y él dice que hay uno que es que no es el pastor,
Ele é um assalariado. Em minha Bíblia, em minha versão, diz que ele é como disse aqui, mercenário. Você disse mercenário aqui? Você entende? Sim? Então, o mercenário, a ele não lhe importam as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conosco as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Nestes dias que estamos vivendo, há muitos falsos pastores por aí, não? Não sei como é aqui, pero isto é muito comum em Brasil, aí nos Estados Unidos, pessoas que têm pastores por internet, por YouTube. Alguns não congregam, não estão juntos, pero sempre estão escutando al pastor del YouTube, não? E muitas vezes se escuta a alguém que não se conhece quem é. Que se uno se prende a pantalla aí, lo mira, depois lo apaga, pero nadie sabe o que passa depois. Uno não sabe em que anda, se pega a esposa, como tem seus filhos, não sabe. E muitos destes vêm predicando coisas raras, que não estão de acordo com a palavra, e terminam haciendo daño a las ovelhas. ¿No? Me chama a atenção que Jesus dijo que el mercenário, ¿no? E há muitos pastores de YouTube que ganham plata, ¿no? Quando a gente vê lo que habla. El mercenário não cuida de las ovelhas. O primeiro peligro que vê, ele não está disposto, não? Não conosco nenhum pastor de YouTube que está disponível a oveja à madrugada, por exemplo, não? Então, estes terminam dispersando as ovelhas, não? Não estou generalizando aqui, porque eu sei que há conteúdo muito bueno por YouTube. De hecho, nós somos muito ministrados por os pastores de aqui, de Rosário, justo por YouTube. Não é disto que estou falando, não estou falando de gente que não tem cuidado com as ovelhas, não? Que uno muitas vezes escuta, pero não sabe nem quem é, o que faz e em que anda. Jesus disse que o mercenário, ele não cuida das ovelhas, não? E disse algo muito interessante no versículo 14, que quisiera repetir esto, ¿no? Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. E é muito interessante parar para pensar sobre isto, porque o Senhor nos conhece, não? Salmo 39 ou 139? 139. Diz que Ele nos conheceu quando todavia éramos substância informe, não? Dentro do ventre de nossa madre. Efésios diz que antes de criar todo o que ha criado, ha desarrollado, ha planeado cada um de nossos dias. Ou seja, o Senhor nos conhece. E isto é muito bueno que nos conozca. Pero lo que Jesus disse aqui é que o bom pastor conhece suas ovelhas, pero não para por aí. Aqui há uma relação de mano doble. Suas ovelhas também conhecem a Ele. E se somos ovelhas, temos que invertir em esta relação. Não há nada novo de si que o Senhor nos conhece. Pero la grande pergunta é: quanto conhecemos do Senhor? Porque quizás há alguns que puedan conhecer algo do Senhor,
Pero na medida que vamos invirtiendo en esta relación, podemos conocer más y más y más del Señor. Y la oveja conoce a su pastor. Entonces esto es algo muy, 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 muy importante que debemos pensar. Bueno, agora eu lhes hago uma pergunta. Se há o bom pastor e há o falso pastor, o mercenário, como identificar quem é quem? Basado em lo que hablamos e basado em lo que está en el texto aqui. Como? Através da palavra. Que mais? Por suas obras. Muito bem. Quando viene el lobo, como actúa en esta hora, ¿no? Pocos son los que van a entrar ahí en la pelea por la oveja, ¿no? No le importan las ovejas. Exactamente. Y gloria a Dios que podemos mirar a hombres, y yo sé que ustedes tienen hombres aquí, que dan su vida por las ovejas, ¿no? Y que se importan por las ovejas. Glória a Deus por esto. Agora, há algo muito importante e eu quisiera cerrar com esto, pero detenerme um pouco mais neste tema. Algo que está en el versículo 3, el versículo 5 y el versículo 16. Como reconocer el buen pastor? ¿Quién encuentra? Está en estos 3 versículos. Como? La voz. Exatamente. El versículo 3 dice: a este el portero abre y las ovejas oyen su voz. Él la llama las ovejas por su nombre y las saca. El versículo 5 dice: pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen a su voz. No conocen la voz de la gente extraña. Y el 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Queridos, muy, muy, muy importante esto. ¿Quiénes estamos escuchando? Esto es muy importante. Porque necesitamos escuchar la voz del buen pastor. Necesitamos escucharle a él. Hay voces hoy día que no son de él. Y aquí la palabra dice que las ovejas escuchan su voz y obedecen. Lo siguen. ¿No? Entonces es muy, muy importante que paremos para pensar en esto. ¿Quién estamos escuchando? Porque hay uno que es el buen pastor, que vino para dar vida y vida en abundante. Hay otro que tiene una voz de destrucción.
Uma voz que tem o objetivo muito claro de matar, de hurtar, de destruir. Quienes estamos escuchando? Estamos escuchando a voz do bom pastor? Ou estamos escuchando a voz de aquele que vem para roubar, para hurtar, matar e destruir? Muito importante que pensemos nisso. Hoje dia há muitas vozes por aí. Há muitas vozes raras por aí. Mas nós necessitamos escuchar a voz do bom pastor. E não há como identificar a voz de alguém se uno não tem relação com ele. Necessitamos invertir nesta relação. Há muitos por aí que estão falando coisas que não vêm da parte de Deus. Não é a voz, não é a voz do Senhor. Não, a voz do bom pastor é a voz que nos dá vida. Que nós podamos escuchar a voz do bom pastor. E se somos líderes, não? Que nunca nos olvidemos de esto. Nós temos a função de levar as ovelhas, permitir que as ovelhas entrem en redil. ¿No? Somos como os siervos de Abraão. Identificamos a novia e la llevamos al novio. ¿No? Si eres líder, tenga esto sempre em mente. ¿No? Que não se nos ocorra nem tocar em la novia do Senhor, não? Ou sacar, como se disse, lana, sacar lana de la oveja, sí. Ou sacar lana de la oveja do Senhor. As ovelhas são dele. E eu quero animar-te a esto, não? Há uma obra que o Senhor está haciendo, ¿no? Y qué bueno que puede contar con nuestras manos, ¿no? Pero nosotros no podemos nos olvidar que la obra es de Él y que somos sus siervos y necesitamos cumplir lo que Él quiere que nosotros cumplamos. Quiero hacer una oración en este momento. Padre, em nome de Jesus, Senhor, te bendecimos nesta noite. Te pedimos, Padre, que podamos escuchar tu voz nesta noite. A voz do bom pastor, el que vem para dar vida e vida abundante. Senhor, graças por lo que estás haciendo a través de nosotros e por nosotros também. Graças por la vida de cada que está aqui nesta noite. Eu sei, Senhor, que tem planos tremendos para a vida de cada de eles, Pai. E eu te pido, Senhor, que possam escuchar sua voz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que não escutem a voz de aquele que vem para hurtar, matar e destruir, senão que escutem a voz do bom pastor, que vem para dar vida e vida em abundância. Padre, é grande privilégio, Senhor, hacer tu obra. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que pongas temor em nosso coração, Senhor, para que cuidemos de las ovejas que são tuyas, não de nós outros. De maneira que podamos dar nossa vida por eles, Padre. Em nome de Jesus, Senhor. Te pedimos, Senhor, sobre cada de nossos irmãos que estão aqui, tu bendição, Senhor, e que venga, Senhor, através de tu Santo Espírito, a falar com eles, ensinar-los, Senhor, e falar muito mais de lo que foi dito aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, para a honra e glória de tu nome, Senhor. Amém.